Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo as novidades das eleições para este ano e o uso intenso da internet. O nosso entrevistado é o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira. Ele é titular da 11ª Vara Civil de Belo Horizonte, corrigindo a informação do bloco anterior, e é também diretor da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor José do Carmo, a internet, basicamente, ela interfere na propaganda. Qual que é a diferença da propaganda eleitoral no mundo real para o mundo virtual? Tenho para mim que vai ser o meio mais usado, intensamente usado, porque é o meio de propaganda mais barato e de maior alcance, muitas das vezes, porque essa questão da propaganda eleitoral gratuita que nós estamos acostumados a ver no rádio, televisão, em certos horários, isso não alcança definitivamente a finalidade proposta. Então, através de e-mails, eu acredito que vai haver realmente uma mudança extraordinária na conduta, não só dos que trabalham com a propaganda, mas sobretudo em relação ao eleitor, que vai ser possível divulgar entre si certas informações que talvez não cheguem na televisão ou no rádio. Com muita rádio. interatividade, outras ferramentas como o Twitter, o YouTube, claro, né, o sem dúvida alguma. Facebook, tem até o Orkut também, as comunidades, redes sociais. Perfeito. Né? Nos Estados Unidos foi largamente utilizado. Né, e é de lá que nós herdamos, né? Exatamente. Esse costume. A novidade, inclusive, da contribuição, da doação, também veio de lá também. Cartão de crédito também. O chamado efeito Obama. Efeito Obama. Agora, a diferença na internet também é em relação aos meios de comunicação. O portal, ou a internet, pode promover um debate com apenas 1, 2 candidatos, ao contrário dos meios tradicionais de rádio e televisão. Como é que é essa diferença? A diferença é que na televisão todos os candidatos têm que ser convidados. E na internet 2/3 bastam. E eles concordando, participam com as mesmas regras ou com as regras que forem fixadas para o debate por quem os promover. E o que fica proibido na internet? Fica proibido, para ter esse né? controle, essa regulação, né? Sim, todo o excesso de propaganda já está proibido e vai ser fiscalizado. Observe que as pessoas que transgredirem essas regras, os candidatos, né, que fizerem propaganda fora dos limites, estarão sujeitos a penalidades de multa. O próprio site, que vai ter que ser um site situado no Brasil, um provedor no Brasil, ele vai estar também sujeito à retirada do ar, ser retirado do ar pelo período que veiculou a propaganda ilegal. Muito bem. Não vai ficar no descontrole, né? Definitivamente. Doutor Zé do Carmo, vamos abrir o nosso debate para a participação, então, dos estudantes da Faculdade Estácio de Sá. A primeira pergunta é do estudante William Flores Júnior. Eu gostaria de saber do doutor como que fica esse processo de transparência ante a nova gestão governamental do nosso país. Nós estamos aí na evolução de um processo democrático em que a transparência é um elemento básico agora de nossas instituições. Nós estamos ouvindo falar aí com relação à vida pregressa dos candidatos. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor me dissesse o que isso poderia afetar no processo eleitoral e qual a repercussão desta situação perante a sociedade. William, é uma situação muito interessante que se apresenta doravante. Observe que foram colhidas 1.600.000 assinaturas para que esse projeto fosse viabilizado. Já entrou em pauta de votação na Câmara no dia 7 de abril. Ajustes estão sendo feitos nesse projeto. E tenho para mim que essa possibilidade de o eleitor conhecer melhor o seu candidato muda significativamente a vida política do nosso Brasil. Eu gostaria de saber por que a infidelidade partidária não é caracterizada quando o político desobedece à direção do partido. Najara, a questão é bastante conceitual. A infidelidade política ela decorre de uma mudança de partido, de uma infidelidade por força de uma mudança de ideologia partidária. A questão de não obedecer à direção do partido é uma questão de ordem interna do próprio partido. Então, competiria ao partido tomar medidas administrativas em relação ao seu membro e não simplesmente aplicar amplamente o conceito de infidelidade partidária porque ele não atendeu aquela orientação partidária. Se aprovada a lei da ficha limpa, a partir de quando a vida pregressa do candidato é causa de inelegibilidade?
A partir do momento em que ele tiver um processo que inviabilize o deferimento da sua candidatura. Toda vez que o candidato apresentar o seu pedido de registro de candidatura, ele deve instruir esse pedido com esses documentos. Obviamente que se nesses documentos existir indicação de algum tipo de causa de inelegibilidade, esse pedido, naturalmente, sob apreciação do tribunal, vai ser apreciado e, se comprovada essa situação, será indeferido, assegurado ao candidato o direito de recurso e, evidentemente, submeter-se à decisão final que transitar em julgado. Muito bem, agradecemos então a participação de estudantes aí da Faculdade Estácio de Sá. Doutor Zé do Carmo, agora nós temos então, por meio da internet, mensagens em massa aí para os eleitores, né, por meio de mensagens eletrônicas, né, correio eletrônico e também telefones celulares. Isso é permitido? Está permitido e observe o seguinte, há uma proibição severa por parte daqueles que detêm banco de dados de endereços eletrônicos. Eles não podem ceder, vender definitivamente. Tem que ser próprio. Tem que ser próprio. Evidentemente que vai gerar a necessidade de um cadastramento pelos próprios candidatos ou partidos que quiserem fazer uso desse meio de propaganda, mas sem acessar bancos de dados de endereços eletrônicos já existentes previamente. É muito comum você, por exemplo, receber e-mails de pessoas que você nunca se você não quiser receber, você pode... Se você não quiser receber, o próprio sistema adotado, ele vai ter que permitir o descadastramento do eleitor que receber a propaganda para efeito de não continuar recebendo. Agora, a gente sabe que é muito comum, como a gente viu em outras eleições aí, o uso da internet para finalidades menores, ataques, ofensas. Quem se sentir ofendido, por exemplo, haverá o direito de resposta? Sem dúvida alguma. Da mesma forma que existem essas regras no que diz respeito à propaganda no rádio e televisão, elas estão estendidas à propaganda via internet. Mas tem que recorrer à justiça. Tem que recorrer à justiça, sem nenhuma possibilidade de outra forma. Muito bem. O voto em trânsito também é uma novidade para este ano. Sim. Explica para a gente, pode votar em qualquer candidato, para qualquer cargo, em qualquer cidade, em outra cidade que não for a minha base domicílio eleitoral? Não. A questão é a seguinte, só vai funcionar o voto em trânsito para o cargo de presidente e vice-presidente nas capitais. Esses locais vão ser previamente designados e divulgados pelos tribunais eleitorais. O eleitor que quiser ou que estiver na possibilidade de uma viagem para uma outra capital, vamos supor, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Salvador, qualquer outra capital, ele deve se cadastrar previamente. Ele tem que planejar isso? Tem que planejar isso. Bem. Se planejado e frustrou o plano, ele desfaz o cadastramento e vota no seu domicílio regularmente. Ok, muito bem. Doutor Zé do Carmo, fazer um novo intervalo, então no próximo bloco a gente volta a falar sobre outras novidades, como pesquisas eleitorais e também a participação mais intensa do eleitor, até ajudando o TRE a organizar uma eleição limpa neste ano. A gente volta em instantes.